Oi, eu sou a Marina. Nós estamos aqui nesse lugar bonito, Impact Hub, e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa super agradável com o Luciano Meira, que é professor do Departamento de Psicologia da UFPE e também está com uma série de trabalhos sobre games e educação. Tudo bom, Luciano? Tudo bom, Marina? Luciano, eu queria que você conversasse um pouquinho, contasse para a gente como foi essa passagem, né, da academia dos seus trabalhos, né, como pesquisador da educação, para alguém que está participando da construção de uma nova cultura sobre games, né, para a escola, né, para o aprendiz. No meu entendimento, uma das funções principais da academia deveria ser, de qualquer forma, montar uma interface com a sociedade, escutar dela os problemas e propor soluções ao mesmo tempo viáveis, escaláveis e que correspondessem ao desejo das pessoas, de alguma forma. Então eu vejo essa passagem de uma maneira muito natural como sendo o resultado de décadas de pesquisa nas quais eu tenho estado envolvido na área de educação, aprendizagem, ciências cognitivas e que agora eu posso contribuir junto com grupos e empresas do Porto Digital para a montagem disso que pode ser uma solução inovadora para a educação. Luciano, você sabe que essas questões de jogos, conversa, ludicidade, principalmente se a gente for pensar no ensino médio, é visto como algo do campo da indisciplina, né, na gramática da escola tradicional. Eu queria saber o que você pensa sobre isso como pesquisador, né, como alguém que está aí repensando a cultura de aprendizagem. Então, tradicionalmente, nós temos na escola um arranjo que eu chamo a pedagogia do monólogo, onde você tem um educador que mais explicita do que explica ou argumenta. Isso no arranjo social, onde a sua audiência, que são as crianças e jovens, ela é colocada massivamente numa posição passiva, onde questões de interpretação, de criação, de diálogo são relegadas a um segundíssimo plano. O que o jogo faz, e principalmente jogos ou situações lúdicas, é uma tentativa de disparar diálogos, é a tentativa de criar uma pedagogia dialógica, onde a ludicidade tem uma função fundamental nesse novo arranjo, nessa nova arquitetura pedagógica, de colocar as pessoas numa plataforma, num ambiente mais horizontalizado, onde de fato a conversação seja parte do que as pessoas estão ali para fazer. Então, na verdade, a escola ela não é essencialmente, não tem na sua missão, essencialmente, no meu entendimento, a missão de ensinar, o propósito de ensinar, mas de criar cenários conversacionais nos quais a aprendizagem pode emergir. E aí você traz essa visão e eu me pergunto, para você existe alguma diferença, né, entre o jogo e essa interação virtualizada e as relações presenciais? Tem duas coisas que são importantes a esse respeito. A primeira é que o jogo e os gadgets per si, novamente, eles não vão criar de forma isolada as condições de aprendizagem ou as condições da montagem desses novos arranjos sociais na escola. Tanto é que o mesmo jogo comercial que seja, ele dentro da família, ele pode funcionar como um elemento de aproximação de pais e filhos ou como um elemento de afastamento. Depende de como você vai tratar esse jogo junto com as suas crianças. O que eu vejo é que, por exemplo, muitas famílias promovem uma arquitetura mesmo física da casa de modo a isolar o jovem no seu quarto com sua TV e o seu jogo no quarto. Então, nessa família, essa impressão de que o jogo isola é, na verdade, promovida por uma arquitetura que a família organizou. Como na escola. Aliás, como na escola. Laboratório de informática. Exatamente. Se você, por outro lado, pega essa TV, esse videogame e põe na sala, por exemplo, onde pais e filhos podem compartilhar de um movimento de aproximação em relação àquele artefato, aí você já tem
Ou seja, você mudou a arquitetura com o mesmo jogo e você consegue resultados que são muito mais na direção do dialogismo que a gente está defendendo. A outra é que não é qualquer videogame que vai fazer isso, porque tem videogame ruim. Tem videogame que, de fato, ele não é disparador de diálogos. Eu chamo isso de videogame ruim. O bom videogame é aquele que tem uma narrativa forte, emergente ou não, mas que captura o imaginário do sujeito ao longo de uma aventura que lhe concede um senso de propósito, que tem um conjunto de desafios que são suficientemente complexos, que disparam a possibilidade do sujeito aprender ao longo do percurso. Então você tem desafios nos mais diferentes formatos que engajam o sujeito na forma de missões. Então as missões são aquilo que são o drive, digamos assim. Que dá propósito, a experiência. Um drive construtivo, digamos assim, que requer que o sujeito construa ou utilize conhecimentos para sua solução, digamos assim, ou resolução. Nessa sua construção, na sua argumentação, essa questão do bom videogame, né, a gente não pode dissociar do contexto social, né? Como é que você pensa a possibilidade de restaurar esse lugar do diálogo com os videogames, com essa cultura de mídias na escola? Eu penso que os educadores hoje têm uma oportunidade única, na verdade, de reestruturar a sala de aula, a escola, em direção a essas novas linguagens. Nós já sabemos que uma parte considerável dos educadores, eles próprios usam no seu cotidiano e fora da escola principalmente, esses mesmos gadgets. Talvez nem todos os aplicativos que os seus alunos usam, talvez nem todos os tipos de gadgets e assim por diante, de artefatos digitais e assim por diante. Mas eles têm uma certa intimidade já com essa coisa. Mas esses mesmos artefatos e aplicativos e programas computacionais, eles não são construídos pela indústria, usualmente, com foco na aprendizagem. Na verdade, eles são pessimamente construídos, a maioria das vezes. Eles não são desenvolvidos tendo os usuários, em geral, como no centro da sua concepção. Então, não me surpreende nesse sentido, Marina, que os professores não gostem de usar smartphones ou não usem normalmente smartphones nas suas salas de aulas, porque a concepção desses artefatos não foi pensada para a escola. Mas por que quando essas coisas são pensadas para a educação fica tão chato? Porque são pensadas só por pedagogos. Eu tenho que dizer isso. A educação é um problema complexo demais para ser resolvido apenas por pedagogos, ou apenas por designers, ou apenas por engenheiros e assim por diante. Educação é um problema multidisciplinar. Não é à toa que a gente está com grupos agora que basicamente tem educadores, designers, engenheiros, comunicadores, jornalistas, pessoas de diferentes matizes que têm um olhar sobre como aprender, o que aprender. A escola não faz isso. A escola, no máximo, deixa os pedagogos entrarem. E a gente quer transformar isso radicalmente. Dá um exemplo dessas coisas aí tão interessantes que você está falando, que qualquer professor pode vir a aplicar em sala de aula. Tá bom. Qualquer aluno de ensino médio, diria quase, talvez a totalidade deles, inclusive as meninas, já passaram pelo FIFA Play, tá? Jogo comercial de futebol, de gerenciamento de recursos em futebol. Eu vi um professor uma vez, você pode imaginar usar o FIFA Play para um monte de coisas, mas você pode também imaginar um cenário onde você usa para as coisas mais simples. O professor simplesmente era um professor de língua estrangeira, de espanhol, e ele simplesmente setou o jogo para ser jogado em espanhol. Então, todas as decisões que os alunos iam tomar precisavam ser inteligíveis em espanhol. Então, eles tinham que entender minimamente o que estava acontecendo, o que era o técnico, cada um dos jogadores, sua função, todos usando os termos em espanhol. Que rico.
Que rico! Luciano, então só uma última pergunta, bem enxuta. Eu vou querer que você me diga 3 ingredientes fundamentais para transformar a cultura de aprendizagem na escola. Em 3 palavras, quais seriam elas? Diálogo, diversão, desafio. Muito legal. Isso faz a montagem de uma aventura educacional que reestrutura os arranjos sociais da escola. Assim, a escola, pretensamente, que prepara para a vida, se afasta da vida. Se afasta da vida cotidiana dos alunos que, fora da escola, tem uma inserção numa cultura de mídias e num conjunto de práticas de construção de conhecimento que são, basicamente, muitas vezes, negadas na escola. A gente tem que mudar isso, a gente tem que transformar isso e tem um conjunto absolutamente visível de práticas que a gente pode utilizar para começar a fazer isso. Uma delas é a escuta. Tá? Esse discurso monotônico em direção a um conjunto de conteúdos estabelecido há séculos e que nem existe mais tanto. Eu tenho circulado por muitos lugares onde os professores não acreditam mais nesse tipo de prática. Estão alforriados. Os alunos, com certeza, não acreditam mais. Então, eu tenho visto muitas práticas legais, eu tenho uma confiança absoluta que isso é possível, de que um conjunto enorme de educadores já estão fazendo coisas que são altamente revolucionárias e, ao mesmo tempo, muito simples, como, por exemplo, estruturar desafios, escutar as ideias do outro, montar com seus pares, dentro da própria escola, conjuntos de atividades que vão em direção na resolução de problemas e não na memorização de conteúdos, por exemplo, ou procedimentos. Então, isso já está acontecendo. Ou seja, diálogo não é só falar, é ouvir, né? Enfim, muito inspiradora a conversa, Luciano, foi um prazer. Tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai levar boas questões, pelo menos. Eu que agradeço, vamos repetir isso. Tá, muito obrigada, Luciano. Até a próxima.